Então, meus irmãos, vamos iniciar oficialmente a nossa jornada com a questão das palestras do seminário. Mas antes, eu gostaria de ler um pequeno trecho que Joana de Ângeles nos presenteia através da psicografia de Divaldo Franco, que servirá como nosso exórdio de hoje, do nosso dia. O nome do trechinho da página é A Tua Vida. A tua vida possui um alto significado. Descobrir o sentido da existência e para que te encontras aqui, eis a tua tarefa principal. Muitos indivíduos, por ignorância, colocam os objetivos que devem alcançar nas questões materiais e, ao consegui-los, ficam entediados, sofrendo frustrações e tão infelizes quanto aqueles que nada lograram. Se observas a questão espiritual da vida, a necessidade de te iluminares com o pensamento divino, toda a tua marcha se realizará segura e frutuosa. Ninguém pode sentir-se completado se não estiver em constante ligação com Deus, a fonte geradora do bem. Pensa nisso e segue o rumo da vida permanente. Joana de Ângeles, por Divaldo Franco. Então convidamos o amigo Herbert Orleans. Orleans ou Orleans? Tanto faz. Herbert é trabalhador espírita do CEFA, Seara Espírita São Francisco de Assis, em Parnamirim, e integra o movimento espírita como um dos coordenadores da CRESUL, Comissão Regional Espírita Sul da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. É palestrante e também integra o movimento de arte espírita, sendo um dos componentes do grupo Som do Amor. Não acredito que tem outra música aqui não, mas rapaz, você escondendo aí o ouro, rapaz. Então pode vir, Herbert, uma salva de palmas. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, nós queríamos registrar os nossos profundos agradecimentos por estarmos tendo a oportunidade de dar nossa singela contribuição aqui no Movimento Espírita do Seridó, que aos poucos, através do meu amigo Naldo, a gente vem conhecendo e se encantando com o trabalho que só cresce para esses lados, né? E o Espiritismo, a gente falava hoje de manhã, contando as casas espíritas do estado do Rio Grande do Norte, e a gente sabe que essa terceira revelação vem como um grande mecanismo de salvação para a humanidade inteira, né? Sendo que os princípios espíritas, os postulados espíritas serão conhecidos vagarosamente, né? É porque a verdade, o próprio Cristo, quando veio, ele diz: eu não posso dizer tudo. O Espiritismo, que veio aí em 1857 com o Livro dos Espíritos, trouxe uma revelação para o resto do processo evolutivo da Terra, grandiosa, gigantesca, para compreendermos todo o funcionamento da vida imortal. Porém, isso vem se sedimentando paulatinamente, isso vem se sedimentando aos poucos, né? Mas nós sabemos que dentro de em breve todos os municípios do Rio Grande do Norte terão suas casas espíritas. O Brasil, que hoje é considerado o país mais espírita do planeta, ainda tem muito a crescer com tudo isso, né? Nós estamos aqui
como os que estamos dando os primeiros passos. O dia virá em que Acari, numa atividade espírita, né, vai faltar chão. E não só em Acari, mas em todos os ambientes onde essa verdade for difundida e principalmente exemplificada, né? Então eu quero agradecer a oportunidade de sair lá de Natal, na Cresul, onde a gente tem trabalhado bastante, em todas as casas espíritas da região sul do Rio Grande do Norte, e vim aqui um pouco já por Siridó, e Naldo já está fazendo convite para a gente ir. Enfim, isso para mim muito gratifica. A gente tem que ir ordenando, porque a gente tem diversos afazeres, né? Mas eu estou muito feliz de estar aqui hoje, dando nossa singela contribuição. E para falar de um tema que a gente passou o setembro todo conversando, que é o tema da valorização da vida, dentro da perspectiva psicológica, né? É o tema que nos foi reservado. Nós sabemos que Setembro Amarelo é um mês que o mundo dedica à prevenção do suicídio, né? Dado aí os índices alarmantes, né? E eu acredito que no Seridó isso também é uma realidade, porque está pelo mundo todo. Então a gente precisa conhecer melhor sobre esse assunto, sobre os problemas que estão por trás de tudo isso, para que só a partir do conhecimento a gente possa saber lidar, porque a gente, na verdade, está no escuro ainda quando lidamos com questões mentais, com o pensamento humano. Muitos teóricos se debruçaram para estudar o pensamento e a mente humana, mas enquanto o paradigma espiritual não for trazido ao debate, nós vamos estar navegando em terreno pantanoso, sem saber as reais causas das depressões e dos transtornos ou de distúrbios psicológicos e das doenças de uma forma geral. Então aqui a gente vai apresentar esse paradigma espiritual como uma ferramenta imprescindível para a compreensão do que nós estamos vivendo. Mas vamos antes trabalhar algumas causas, o que está por trás desse processo todo. Vamos dar a palavra aqui a alguns cientistas, vamos dar a palavra a algumas pesquisas, vamos dar a palavra a alguns sociólogos, mas vamos arrematar o estudo com a compreensão trazida pelo Consolador Prometido e principalmente as diretrizes que têm que ser tomadas para que nós consigamos vencer essa triste página da humanidade. Vamos lá? Começamos trazendo uma das obras de Allan Kardec, obras póstumas. Aqui foi lançado quando ele já tinha falecido, eram as anotações, né, de Kardec, e tem uma página que já naquela época dizia o que nós íamos passar agora, que é esse processo de transição, esse processo de vinda de um novo mundo, anunciado por todas as religiões do mundo. Eu não vou perder tempo, mas se a gente pegasse aqui todas as religiões do planeta, eu trazia aqui, mostrando que eles estão anunciando que a gente está passando pela transição, pela mudança. Uns chamam de final do mundo, outros, Jesus está voltando, tem a igreja, já estamos na última hora, enfim, mas a gente não vai se deter nisso. O Espiritismo é exatamente
a abertura desse processo, a vinda do Consolador prometido, veio com o cabedal de conhecimento científico e filosófico, sobretudo, não meramente religioso, mas sobretudo científico e filosófico, para embasar a vinda desse novo mundo. Porque até então nós não tínhamos conhecimento sobre a vida espiritual tal como temos hoje. E aí eles vêm e vão dizer como é que esse processo vai se dar. Aqui eu trouxe 2 textos apenas, nessa mensagem intitulada A Regeneração Humana e o que está por trás disso. Vão dizer os espíritos de Allan Kardec. O que se prepara não é, isso aqui a gente está falando do século XIX, não é, pois, o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. Então, não nos preocupemos com cataclismos, com fenômenos. Será que vai haver maremoto, terremoto? Não. A gente está falando aqui de questões morais, transformações no íntimo de cada um de nós que está aqui. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, que vai se acabar. É o mundo do preconceito, do orgulho, do egoísmo e do fanatismo que se esboroa. É isso aí que está em decadência. Dentro de quem, Heber? De quem? De mim, de você, de você. É isso aí que está morrendo. Só que para isso morrer acontece muita coisa. Ele vai explicar. Cada dia leva consigo alguns destroços. Ontem você deixou alguns, hoje vai deixar outros. E amanhã, da mesma forma. Preconceitos, orgulho, egoísmo. Tudo dele acabará com a geração que se vai e a geração nova que erguerá o novo edifício que as gerações seguintes consolidarão e completarão. Aqui ele já ia dizer, a partir de agora, gerações sucessivas, a gente já está bem na terceira do que essa página foi escrita, estão se sucedendo e levando consigo preconceitos, o mundo do egoísmo e do fanatismo. Porém, tem sinais característicos de que isso está em pleno vapor. Eles vão dizer aqui. Que sinais são esses? E como se não se operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre crianças. A loucura é uma expressão utilizada para falar de todos os distúrbios psicológicos. Os mais sutis, a gente pode falar numa ansiedade, aos mais profundos, o processo depressivo, esquizofrenia, transtorno do pânico e por aí vai. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que antes mesmo de morrerem estarão riscados do mundo dos vivos. São esses, meus irmãos, os Espíritos estão dizendo, os verdadeiros sinais. Não é guerra, rumores de guerra, não é maremoto, terremoto, não é briga política, não é nada disso, não é briga de poder, não. Esse é o verdadeiro sinal. Quando você souber que até criança está cometendo suicídio, saibam que vocês estão em plena era de transição planetária e chega-se um novo mundo. Chega-se um novo mundo. E aí a gente vai dar a palavra, como eu disse a vocês, à sociologia, por exemplo, que está falando disso. A gente pode trazer referência aqui, o Bauman, que é um sociólogo que morreu recentemente, referência no pensamento humano do século XX e início do século XXI, onde ele escreve a teoria do mundo líquido, ou da modernidade líquida, ou da pós-modernidade, como alguns trabalham. Está tudo escrito em várias páginas por todos os lugares do mundo. Esse processo que nós estamos vivendo hoje, que é um mundo de transição. O Bauman vai dizer, nós estamos no mundo de transição. A sociologia agora.
Eu estou trazendo esse conceito para mostrar que isso está sendo referendado nas academias. A academia está estudando isso. E aí ele vai dizer, por isso que ele não chama de pós-modernidade o mundo que a gente está vivendo aqui hoje. Ele chama de um mundo que está se acabando, por isso que ele chama modernidade líquida, que está se dissolvendo. Porque algo novo vem, ele diz. Aí perguntaram a Balme, o que é? Ele diz, nós não sabemos, mas está acabando algo e está nascendo outro novo. E aí ele vai dizer as características. Nós vemos a virtualização das relações, padrões não estáveis de relacionamento. Eu acho difícil aqui a maioria de vocês não consultar o celular pelo menos 5 vezes enquanto eu estou falando. Porque a gente vive no mundo virtual. Isso tem consequências. Isso já é consequências. Não sei se isso aqui vai segurar. Isso já são consequências desse mundo de transformação. A revolução tecnológica e da informação que nós estamos passando. Relativismo, ou seja, as tradições perderam força. Hoje, ninguém sabe o que é que mais está certo e o que está errado, porque tudo pode. Característica do mundo de transição. Desreferencialização. Ninguém sabe o que quer, ninguém tem mais propósito, ninguém cria metas mais na vida. As pessoas saem sem saber o que fazer e nem para onde ir. Esses são os nossos jovens de hoje. Superficialidades. Ninguém aprofunda nada porque não dá tempo. A informação chega tão rápida que nós não entramos em conexão com a realidade. Isso tem um preço. É 40 segundos um suicídio. A falta de conexão entre as pessoas gera um esfriamento das relações. Jesus disse, naqueles tempos, por abundar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Impermanência, é o que eles chamam de pensamento itinerante. Nós estamos ao mesmo tempo vendo diversas coisas e não nos concentramos. Como também não nos concentramos, não conseguimos dormir bem e precisamos recorrer a medicamentos para poder, por exemplo, dormir. Sociedade cada vez mais incapaz de lidar com a insatisfação. Nós estamos na sociedade impaciente, ansiosa. Os 2 transtornos maiores que acometem a sociedade do ponto de vista psicológico. Ansiedade, que campeia assim 3 vezes mais do que a depressão, que está em segundo lugar. Quais são essas características? O que é a ansiedade? Eu estou preocupado com o meu futuro. E a depressão é que eu não consigo conviver com o meu passado. O que é que isso nos mostra? Que nós estamos numa sociedade que não vive o presente. Ou ela está preocupada com o futuro, ou está presa no passado. Vazio interior e necessidade de estímulos. Como isso traz um vazio? Por quê? Porque nós somos espíritos criados para amar. Se não estamos exercendo o amor, em razão do individualismo que hoje toma conta da humanidade, nós adoecemos. E aí, a mensagem foi dita aqui de Joana de Anjos, a gente vai já trazer ela aqui. Há um vazio, porque essa realidade não tem conseguido atender a nossa essência. Aí é o mundo dos prazeres. Como eu não tenho felicidade nessa realidade virtual, esfriada, onde a família perde o referencial, os pais perderam referenciais para os filhos. Na minha época, que não é muito distante, quando meu pai falava, parava tudo. Hoje eu não vou nem me estender aqui.
quem canta de galo, digamos assim, infelizmente, é a rebeldia de muitos jovens que os pais não estão conseguindo trazer os mesmos referenciais com os quais foram criados. Né? Aqui eu só estou pontuando, eu não vou me aprofundar nessa questão. E aí vai a busca do sentir exterior, hedonismo. Aí o alcoolismo ganha proporção, toxicomania, sexolatria, a automutilação dos jovens. Os especialistas dizem que é o seguinte: os jovens que estão se automutilando é buscando, na essência, sentir algo, porque não consegue sentir nada. Sentimentos verdadeiros que sublimam, não sentem. E aí transferem a dor emocional para a dor física, na tentativa de sentir algo. Esse é, pois, o quadro no qual nós estamos inseridos. Dito pelos espíritos a Kardec, reforçado pela sociologia e confirmado pela doutrina espírita. Joana de Ângeles não é à toa que Joana, o que faz Joana? Joana escreve toda uma série psicológica para tratar dessa questão. São inúmeros livros, um atrás do outro, para lidar exatamente, nos ensinar como lidar exatamente com a emoção, porque é ela hoje que nos convida, é o nosso mundo interior, o mundo emocional, conforme dito na mensagem inicial, que nos convida a uma transformação, a ver o mundo de forma diferente. E aí ela escreve um dos seus grandes livros, Conflitos Existenciais, falando das fugas psicológicas. Ela chama todos os distúrbios psicológicos de verdadeiras fugas da realidade. Vai dizer Joana: as sucessivas descargas emocionais perturbadoras de tal forma sobrecarregam os nervos que invariavelmente transferem aquelas mais difíceis de serem contornadas e aceitas para os arquivos do inconsciente, dando lugar às fugas psicológicas, em se comprazem muitos os pacientes. E aqui eu vou já dar o nome de cada uma delas. Em vez dos enfrentamentos dos problemas com naturalidade, determinadas predisposições emocionais impedem a aceitação das ocorrências mais exaustivas, produzindo um mecanismo automático escapista, mediante o qual parece livrar-se da dificuldade quando apenas posterga. E aqui ela escreve um livro todo falando sobre essas fugas psicológicas ou distúrbios psicológicos. Aí ela vai falar ansiedade, vazio existencial, medo, culpa, raiva, ressentimento, violência, crueldade, neurastenia, que é o esgotamento mental e físico da pessoa, drogadição, tabagismo, alcoolismo. Tudo isso é fuga da realidade. O espírito está sendo convidado a uma nova forma de ver a vida, que é sob o prisma da espiritualidade, sob a perspectiva dos valores essenciais da sua existência: humildade, simplicidade, mansidão, construção da paz interior, pacificação e o amor como grande sentimento que está por trás de tudo isso. Nós estamos sendo meio que forçados pelo processo de transição, pelo processo de evolução da Terra, a esses novos tentames emocionais. O passado não dá mais conta
O mundo de preconceitos, de egoísmo, de indiferença moral não mais consegue aplacar os nossos anseios. E aí nós entramos em uma verdadeira perturbação emocional e vamos para essas fugas aqui, em razão de não saber lidar com essa nova realidade. Os que estão abraçando a vida sob a perspectiva do amor, da caridade, do altruísmo, da benevolência, do perdão, os que abraçam assim vão conseguir passar os maus pendores. Os que não forem, porque essa é a realidade, é a sua realidade essencial, que você está sendo convidado agora a despertar dentro de você. Os que não, infelizmente, vão ficar ansiosos no vazio existencial da vida, no medo, preso. Isso aqui são... Ela diz, ó, veja que ela diz, nesses sentimentos nós nos comprazemos. É um mecanismo automático escapista que nos prende, mas ao mesmo tempo a gente fica se sentindo bem. E então você vai ver pessoas que se sentem culpadas e não andam, o medo aprisiona, a ansiedade, a gente já falou, a raiva, o ressentimento, a violência. Hoje a gente vê a violência campeando aí no mundo. Por quê? Porque nós não estamos sabendo lidar, por exemplo, com aquele que comete um crime. A gente quer mandar matar. Eu já vi colegas meus espíritas dizendo, bota tudo dentro do navio e derrama no mar, porque resolve. Resolve, Kleber? Problema da atualidade, problema da transição planetária. Né? E aqui senão eu me empolgo se eu for falar desse assunto. Kleber tem bem mais autoridade para como é que a gente vai lidar com aquele que caiu, que cometeu um delito. E aí eu já pergunto aqui, atira a primeira pedra quem nunca errou aqui, ou quem nunca cometeu um delito. E o que é delito? Já começa daí. O que é delito? O que é o crime? Jesus mandou, atira a primeira pedra. Como é que a gente está fazendo? Então, na verdade, a gente tem um modelo que fomenta a violência hoje. A realidade. Drogadição, tabagismo, alcoolismo. Não se enganem com o alcoolismo. Mata muito mais do que a droga ilícita, que a gente pensa porque a droga ilícita fomenta o crime, o alcoolismo, porque ele está por trás da violência no trânsito, da violência doméstica, né? E hoje, cada vez mais, os nossos jovens estão sendo convidados pela mídia extravagante ao consumo exacerbado do álcool, né? Tudo isso porque o espírito está sendo chamado à sua essência. E enquanto a gente não acordar para isso, a gente vai viver esse mundo de loucura psicológica que nós temos. Uma universidade de Michigan chega a dizer que dos 7,5 bilhões de habitantes da Terra, mais da metade pode ser diagnosticado com algum transtorno ou algum distúrbio psicológico. Augusto Cury fala muito isso nas palestras dele. Então é isso. E aí a gente vem pegar aqui esse livro, psicografado na década de 60, por Chico Xavier e Valdo Vieira, e pega uma mensagem de Emmanuel que ele vai dar o traço dessa realidade, as grandes razões, e aqui a gente já começa a entrar nos passos do tratamento espiritual. Porque não adianta que eu só falar, digamos, da miséria humana que está no nosso mundo mental hoje, e não caminhar também para a contribuição com o Espiritismo. Nessa mensagem ele faz a constatação do problema, mas já dá a solução.
Vamos a ela. Esse livro foi psicografado depois de uma viagem que Chico fez aos Estados Unidos, porque encontrou lá uma supercultura, uma tecnologia muito grande e um vazio interno imenso, que é a nossa realidade de hoje. E serve muito bem para a gente. A supercultura consegue atualmente na Terra feitos prodigiosos em todos os reinos da natureza física, desde o controle das forças atômicas às realizações da astronauta. Nós já entramos no mundo subatômico e já entramos no mundo cósmico. A gente já está estudando vida em outros planetas, já deciframos o DNA, então do ponto de vista cultural, a humanidade vai muito bem. No entanto, entre os povos mais adiantados da Terra, avançam duas calamidades morais do materialismo. Bom, aqui a gente já para. O que nós estamos vivendo é fruto do materialismo. Ou seja, a vida começa no berço e termina no túmulo. Eu vou reger o mundo sociologicamente, financeiramente, politicamente, com base nessa realidade, na realidade palpável, aquilo que é tocável. Esse mundo está fadado, falido, acabou-se. Não dá mais conta. Se a gente ficar tentando ainda viver sob essa perspectiva, é o fim dos mundos, na verdade. Mas é o fim do mundo, a gente já viu. É esse mundo que morre. Aí ele diz, filho do materialismo corrompe as forças dos seres humanos. Duas calamidades, suicídio e loucura, ou mais propriamente a angústia e a obsessão. Porque por trás de tudo isso tem um processo obsessivo, todos nós sabemos. Então está aqui, ó, reforço. E a força do espiritismo e das mensagens está nesse conjugar, Kardec disse muito isso, nesse conjugar de ideias. Eu trouxe Joana, trouxe Emmanuel, comecei com obras póstumas, trouxe o reforço da sociologia, todo mundo dizendo a mesma coisa. É o homem, é que o homem não se aprovisiona de reservas espirituais, à custa de máquinas, de computador, de smartphone, né? O Facebook, no lugar de lhe trazer bem-estar, as pesquisas já mostram, estão deprimindo, tristeza. Mais de 18 minutos na timeline do Instagram, você começa a liberar cortisol no sangue, as pesquisas já estão mostrando. Você comparando os seus bastidores, como diz Rossando Klinger, com o palco da vida alheia, como se o outro também não tivesse problema. Você quer comparar a sua vida com o que você está vendo nas redes sociais. É depressão na certa. Né? Depressão é uma palavra muito séria, eu não vou nem entrar tanto no assunto, Naldo vai trabalhar, mas é uma doença complexa, é uma síndrome, né? Ninguém tem depressão porque está olhando rede social, mas começa um processo de perturbação mental que pode desencadear no processo lá na frente. Ou, se você já tem alguns problemas, aquilo vai e soma ao seu processo. Então, Emmanuel está dizendo, ninguém vai ter reserva espiritual à custa de mar. Para suportar os atritos necessários à evolução e os conflitos resultantes da luta regenerativa, eu acho bonito isso aqui, porque o que Emmanuel está dizendo, olha, a vida é isso mesmo. É a luta. Está vendo os problemas que cada um tem aqui? É isso. Você veio para enfrentar isso mesmo. Mas só que para enfrentar isso, você tem que acender uma luz interior, chamada luz do Espírito. São os valores. Sempre quando eu falar os valores espirituais, a luta espiritual, leia-se. Humildade, fraternidade, concórdia, paz, perdão, tolerância, mansuetude, pacificação, paciência. Leia-se tudo isso quando eu falar em valores do Espírito. Tudo isso que eu estou dizendo é luz interior. Não está no celular, não está num carro, não está no seu cargo que você tem, não está na sua posição da sua família. Não tem nada a ver com isso. É um valor que transcende a tudo que é passageiro.
Atritos necessários à revolução. Precisa alimentar-se de recursos da alma e apoiar-se nele. Nesse sentido, eu acho bonito aqui, Emmanuel citando Allan Kardec. Emmanuel cita Allan Kardec. Aí ele traz uma página linda de Allan Kardec, Suicídio e Loucura, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Em qual capítulo? O segundo capítulo que vocês trabalharam aqui, que é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espírito. Bem-aventurados os aflitos. Por que é o maior capítulo? Porque o nosso mundo é mundo de prova e expiação. O que é o mundo de prova e expiação? Você sai num problema para entrar no outro. Superou um, se prepara porque vai vir outro. E é isso. Isso é que é mundo de prova e expiação. Essa é a dimensão que a gente tem que entender. Nos forçando, nos convidando, eu não gosto da palavra forçar, mas nos convidando aos verdadeiros exercícios, que são os exercícios do Espírito. Aí ele vai citar, nesse capítulo, olha Allan Kardec aí, ó. Sorriso, esse Allan Kardec é de Igor Mateus, eu costumo dizer. Ele com a roupagem nova, dando um sorriso, né? A calma e a resignação aqui já é terapia. Calma, resignação. Auridas de maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro, ou seja, olhar a vida terrestre e ter confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Está aqui, ó. Resignação e calma. Calma é a paciência. Calma que isso vai passar. Vai passar. Tudo na vida passa. Tudo. Inclusive a sua própria existência carnal vai passar. Ela é um piscar de olho na eternidade. Uma fagulha. E a resignação é o quê? O que vem, o problema que vem, a gente tem que transformá-lo em algo positivo para a gente. Não é fácil. Mas você tem que extrair dali a lição. Porque de tudo que vem para a nossa vida, vem com um sentido pedagógico. Absolutamente tudo. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se devem à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Kardec, olha, existem verdadeiros livros para dizer isso aqui. Livros e mais livros. O homem, como ele não tem coragem de suportar as vicissitudes, as vicissitudes são os problemas, os desafios que a vida tem para todos que estão aqui, e para os que estão na rua, e para os que estão na terra, todos. Como a gente não tem coragem de enfrentar, a gente cai na loucura, que é a depressão. Aí a gente pode classificar, desde a ansiedade até os transtornos mais profundos, como a depressão, como eu já falei. Por quê? Porque a gente foge da realidade. É num mecanismo, como diz Joana, escapista da realidade, que se você não enfrentar agora, vai enfrentar lá na frente. Então, vamos aprender a enfrentá-la agora. Porque se você fugir, a gente vai falar isso na parte da tarde, se você foge às lutas regeneradoras, por exemplo, pelo suicídio, a situação se complica. Elas voltarão. E voltarão ainda mais, ainda mais difíceis, porque você, agora, no lugar de necessitar de uma luta regeneradora, por ter cometido um ato que atenta frontalmente contra a lei de Deus, vai ter que agora expiar por essa segunda falta. E aí Emmanuel ainda traz a observação de Kardec. Ora, se encarando as coisas desse mundo de maneira porque o Espiritismo faz que ele as considere. O homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva dos abalos à razão, os quais, se não fora isso, o conturbaria. Então, o que é que Kardec está dizendo aqui?
o Espiritismo tem uma contribuição gigantesca para dar nesse processo que nós estamos vivendo hoje, de dar sentido à vida, dar sentido aos problemas, dar propósito às lutas regeneradoras. E conclui o benfeitor: espíritas amigos, aí ele dirige para a gente. Atendamos a caridade que suprime a penúria do corpo. Isso é muito bom. Mas em tempos de transição planetária, não menosprezemos o socorro às necessidades da alma. Naldo, a gente conversando ontem, meio que falava isso no carro. Às vezes a gente fica discutindo o sexo dos anjos, ou atento para questões laterais, quando o mundo está numa convulsão interna de perturbação mental muito grande. A gente precisa gritar aos quatro cantos qual o sentido da vida. E não nós, os espíritas, ficarmos na fase que nós estamos vivendo. Já teve as fases da fenomenologia, né? Hoje, continuemos fazendo o trabalho de doar sopa, mas quando doar uma sopa, não esqueça de socorrer a alma, porque hoje nós estamos precisando muito mais de socorrer as almas do que atender as penúrias do corpo. Divulguemos a luz da doutrina espírita, auxiliamos o próximo a discernir e a pensar. Discernir e a pensar. Discernir para quê? Para saber o que é passageiro, do que é imperecível. Para saber o que você deixa aqui e o que você leva daqui. E a pensar como ensinando, nós temos que ensinar as pessoas a pensar como espírito e não como apenas persona, como pessoa. Por exemplo, Kleber. Como é que Kleber tem que acordar? Como é que Naldo tem que acordar? Todo dia quando acordar, isso eu estou dizendo para ele, mas para qualquer um da gente. Não perder em nenhum momento de conta que você é um espírito. E que você tem coisas aqui que você está se apegando para morrer, que são coisas extremamente laterais para a sua essência espiritual. E que o foco da sua vida é sua iluminação interior. Nós temos que pensar assim e a discernir, ver problema. Todos os problemas da Terra vão passar, são passageiros. Separe do que é transitório do que você vai definitivamente levar para a sua vida. Saiba que o que ligares na Terra será ligado no céu. O que desligares na Terra será desligado no céu. Essa é a relação. Isso é discernir e pensar como espírito. E é isso que falta para acabar com a visão materialista que levou ao adoecimento coletivo da humanidade. Nós vamos até 10 aqui. Você tem tempo. E a gente também tem coisa para falar aí. Então, feito esse apanhado, né? A gente obras póstumas, Joana de Ângeles trouxe o apanhado da sociologia, da realidade que nós vivemos, do mundo que nós vivemos. Voltamos com Emmanuel, e Emmanuel cita Kardec, trazendo a mesma problemática, e aqui já as soluções. A gente vai agora pegar o conceito de felicidade, que aqui é o sentido da vida. É o conceito de sentido da vida.
trazida por Joana de Ângeles nesse grande livro que eu tenho lido bastante nos últimos dias, Encontro com a Paz e a Saúde. Vai dizer Joana, o ser humano está fadado à felicidade, ou seja, um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar, todo mundo vai ser feliz. Que ele constitui um grande, porém, desafio. A música não diz a felicidade vai cair do céu, né? Você vai se tornar anjo só em querer, não. Tem desafios. Para lograr a felicidade, deve investir todos os valores que se lhe encontrem ao alcance. E aí ela vai dizer, felicidade, porém, para a terra, ela escreve esses livros para os encarnados, não está escrevendo para anjo. Para a gente não é algo diferente de infelicidade. Veja que conceito confuso, ela vai explicar. Para nós aqui na Terra, vai dizer ela, ninguém deve considerar a felicidade como um estado de plenitude, de ausência de ação, mediante a qual o nada fazer geraria contentamento ou despreocupação. Porque é isso que a gente pensa. Quando eu estou feliz, ainda bem que sextou, porque agora eu vou descansar, não vou fazer nada, vou me divertir, vou para os prazeres. A gente sextou, não tem esse negócio? É bem característico isso, porque a gente faz uma inversão de valores. Graças a Deus que hoje, quando dá sexta, eu olho para o celular e vejo, vai ser na casa tal, porque o meu sexto é assim, eu tenho que ir para o computador fazer palestra. Porque, pela misericórdia divina, eu consegui alcançar um pouco da dimensão do que é ser feliz. Porque eu sei que eu vou voltar hoje para casa extremamente gratificado. Totalmente diferente antes de conhecer o Espiritismo. Hein, Naldo? Naldo pode dar o testemunho dele aqui depois. Naldo sempre gosta de fazer essa referência. Felicidade para mim hoje é conquistada no doar-se, no trabalho, em arriscar-se. Mas não sou eu que digo não, é ela que vai dizer. Essa inércia, se vier a ocorrer, leva o indivíduo ao estado amorfo, doentio, de tédio. Tédio dourado, ou seja, dourado, que é hoje o tédio dourado. O que é tédio dourado? Instagram, Facebook. Dourado por quê? Porque por fora está tudo maravilha. Vai na essência? Vai. Para tu ver o que está acontecendo no coração de cada um. Mas não sou eu que digo isso. Tédio dourado, em que a ociosidade conspira, eu estou falando no presente, ela fala no pretérito, contra a harmonia emocional. Você leu isso aqui. O materialismo, na verdade, não atende mais o poder, o prazer, o prestígio, a posse. Não atende mais o nosso anseio. Enquanto a gente estava no primitivismo, a gente ainda na prova e expiação, mas agora que a gente está sendo convidado a entrar na regeneração, esses 3P, prestígio, poder, posse e prazer, vai perder o sentido. Isso é o processo evolutivo. Ainda bem que é assim, porque Deus nos fez assim. Quando você chegar no nível, você vai perder sentido nisso aqui e você vai começar a ganhar sentido na vida com novas emoções. Essas aí, prazer, poder, prestígio, ociosidade, isso aí vai perder sentido para você. Vai dar um tédio. Você pode estar num palacete, mas você vai estar entediado, insatisfeito.
com vazio existencial. Pode ter o que tiver. Foi assim que Deus nos fez, porque nos ama e tem muito mais a nos oferecer do que esse mundo de formas transitórias nos quais estamos por hora situados. A ingenuidade psicológica, aí Naldo chama espírito de terceira ordem. Aí ela, poeticamente, a ingenuidade psicológica estabeleceu que a felicidade existe onde se encontra prazer, comodidade, fortuna, repouso. Espírito de terceira ordem. Isso é uma ingenuidade psicológica. Em violenta agressão à vida, ao sentido da vida nossa. Porque vida, nós temos quantas vidas? Quem é que arrisca dizer aqui? A universitária não pode, né? A vida é a espiritual. Só tem uma, Paulo disse isso. Essa realidade, se você pegar o que é passageiro para enquadrar no que é imortal, vai bater essa conta? Não vai. Isso é uma ingenuidade psicológica. Portanto, esses valores agride na linguagem de Joana de Ângeles, nós, e nos adoece. E por fora pode estar tudo bonito, mas por dentro não está. Por dentro não está. Formadoras de abençoados, é por isso que eu vou até fazer um parêntese. No Livro dos Espíritos, na primeira questão que abre o capítulo do suicídio, falando sobre o desgosto da vida, os Espíritos vão dizer, o que é que dá desgosto? Eles dizem, ociosidade, falta de fé, que é a visão no transcendente, não é religião, falta de fé, e o que? Saciedade. A saciedade do mundo material gera vazio existencial. Prazer, comodidade, fortuna, repouso. Isso gera... Se não fosse assim, você não via grandes nomes de atores famosos, estrelas, se suicidando, passando por processos depressivos. Por quê? Porque estão querendo botar o que é transitório para aplacar a sede do imortal. Não aplaca. A sede do imortal só é aplacada com a água viva. E todos sabemos aqui o que é água viva. Essa visão tem sido responsável por muita infelicidade na Terra. Essa visão infantil, materialista, é responsável, eu vou me atrever a dizer aqui, isso não está no livro, mas mais da metade dos problemas depressivos e da ideação suicida, indiscutivelmente, está nessa visão. Que mais decorre da ótica defeituosa de quem observa o que está bem ou poderoso, sem os conhecer. Conclui que são felizes, esses que estão nesse patamar, quando apenas encontram assoberbado de coisas, preocupações, atitudes e solidão. Ela diz, você olha para um estado de coisas materialmente bem sucedidas, bem tranquilas, acha que ali está a felicidade, quando na verdade você apenas não conhece. Ela que é espírito, sem os conhecer, sabe quando vai ver essa realidade e vê o quê? Preocupação e solidão. Aí aqui ela começa a dizer, aqui é a ótica espiritual da vida. É nos relacionamentos fraternais,
é nas atividades altruísticas, é na caridade. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, tal, ainda que eu doasse tudo, lembra aquela passagem de Paulo? Se eu não tiver amor, nada disso me vale. É nessas atitudes que apresentam-se os fatos para uma existência tranquila. Agora, existência tranquila não significa falta de preocupação e de responsabilidade. E aqui ela vem trazer a verdadeira felicidade. Preocupação e responsabilidade com o que te dignifica como espírito e não com o que confronta com a tua realidade espiritual. Trata-se realmente do esforço para agir-se sem estresse, sem ansiedade, sem desgaste, sem angústia dissolvente. Ou seja, você tem que se reservar, ter uma reserva espiritual. Como? Relacionamentos fraternais, atividades altruísticas, amar a si e amar o outro, para a gente não se estender muito. Você tem que fazer esse exercício para ter reserva espiritual para lidar com o mundo. Sem estresse, sem ansiedade, sem desgaste, sem angústia, sem distúrbio psicológico. É preciso ter reserva espiritual para enfrentar os desafios. Porque Jesus prometeu tirar a cruz de cada um da gente? Não. E aí eu volto, mundo de prova e expiação. Você sai de um problema e entra no outro. Então, nesse mundo onde a tônica é o choro e o ranger de dente, ou você se aprovisiona de reserva espiritual auridas na caridade legítima, ou você é um forte convidado a ter um distúrbio psicológico. Forte candidato. E aí pesquisas dizem que mais da metade, 2/3 da população tem. Por quê? Porque o mundo, como diz o Cristo, jaz no maligno, ou seja, a realidade do mundo é a realidade material. Por isso que nós estamos nessa felicidade. E aí ela vai para a conclusão. A felicidade desse modo é o sentimento agradável que resulta das emoções saudáveis, aquelas que acalmam e enriquecem de júbilo, eliminando as sensações perturbadoras. Pode-se, desse modo, experimentar a felicidade, leia-se o sentido da vida, mesmo em estados orgânicos deteriorados, em face da compreensão da ocorrência e da sua aceitação, que é uma espécie de entendimento pela razão. Uma vez questionaram a Chico, me lembro bem quem questionou: Chico, como é que você está? Como é que estão as coisas? Ele estava já próximo ao desencarne, fisicamente acabado, deplorável. O corpo dele estava com problema no olho, ele teve muitas enfermidades físicas, né? Chico Xavier. Então ele estava nessa situação. E aí o que é que ele responde? Minha filha, meu corpo não vai lá essas coisas não, mas eu estou maravilhosamente bem. Separou, discerniu o que é passageiro do que é eterno, do que é imortal. Meu corpo não vai lá, meu corpo é lateral, meu corpo é material. Aí ela vai dizer, ó, mesmo em estados orgânicos deteriorados, você pode encontrar a felicidade. E aqui ela vai trazer mais uma injeção, a gente já está se encaminhando aí para os
15 minutos finais, uma injeção que na verdade é uma retomada do que a gente disse, com mais algumas orientações terapêuticas, tormentos psicológicos. Diante, pois, de qualquer distúrbio emocional, o esforço mental do paciente para um novo direcionamento de aspirações enobrecedoras, que é o nosso grande convite, né? A gente está sendo convidado agora, por exemplo, a se sentir bem escutando a magnífica canção, o dueto que vocês fizeram, o instrumental aqui, que beleza. Está registrado aqui no meu celular, acho que vocês gravaram também. Que maravilha. Se sensibilizar com a arte, com o belo. Se sensibilizar com o bem. Hoje a gente já vê alguns programas televisivos ganhando audiência, fazendo bem, né? Isso já é sinal de que emoções, aspirações enobrecedoras começam a ganhar espaço na nossa realidade. Mas a gente precisa avançar muito ainda. Aí ela diz, isso torna-se urgente, o que lhe abrirá campo de realizações superiores cada vez mais fácil, cada vez de mais fácil execução como consequência da vitória sobre os impedimentos iniciais. O mesmo ocorrerá no extraordinário metabolismo realizado pelas enzimas, né? Veja o que é que ela diz aqui, ó. Eu vou já trazer isso aqui lá na frente. Ela diz que tanto do ponto de vista psicológico como orgânico nós vamos ter excelentes resultados quando fizermos o exercício de atividades enobrecedoras. O mau hábito da queixa, quanto mais da reclamação constante, do pessimismo, estimula a produção ou a redução de neuropeptídeos que desorganizarão as sinapses e desestruturarão a neurotransmissão, os neurotransmissores, a prejuízo da saúde emocional por extensão para o surgimento de uma disfunção metabólica. Alzheimer. De maneira equivalente, a esperança, na mesma proporção, a esperança, a oração, a alegria, o cultivo de ideias edificantes, estimuladoras, produzem o reverso, favorecendo a conduta da harmonia, da saúde, do bem-estar e do longo curso. Aqui é a terapia. Ora, reclamar, pessimismo, né? Esses maus hábitos nos deprimem, inclusive organicamente falando, fisiologicamente falando. É tanto que quando você está com um processo depressivo e procura um profissional, depressão leve pode ser tratada com psicoterapia. Depressão moderada a grave, a psicoterapia não dá conta só, precisa de medicamento. Por quê? Porque a gente vai ter um problema nas sinapses neuronais. Você diz, se levanta daí, como? Só não tem força para se levantar, né? Ela não tem força. Não tente julgar e criticar, dizer que é frescura, me desculpa a expressão, que a gente, depressão é frescura. Teve essa cultura por muito tempo. Ela tem problema de sinapses, né, neurais. Ela não se levanta porque não tem força. Não é fácil. Agora, isso decorre de quê? De um processo que levou a pessoa a esse estágio. Inclusive, ela agora vai precisar de auxílio medicamentoso, psiquiátrico. Só sai com ajuda. Ou os milagres da vida, mas se não for, precisa do auxílio. E aí ela finaliza. Em qualquer processo, portanto, eu esqueci de falar, a gente está falando do livro Triunfo Pessoal, de Joana de Ângeles. Tudo está na série psicológica. Em qualquer processo, portanto, de distúrbio psicológico, encontrando-se em reparação o espírito endividado de anteriores experiências encarnais, daí porque as lutas, os antidepressivos e outros medicamentos ajudarão. Mas o que é importante é a conquista da saúde real.
Somente será possível quando o self, na condição de fonte irradiadora de energias, produzi-las favorável à legítima cura. O conceito de self, Joana, para falar com a gente, né, ela utiliza muitos conceitos da psicologia analítica de Jung. Porque a linguagem espiritual é uma, a nossa a gente tem que falar com o que tem. Aí ela chama o self, que é um conceito trazido por eles, que demonstra a essência, a verdadeira, digamos numa linguagem simples, o espírito. Aí ela diz, ó, a saúde real encontra-se no espírito, na condição de fonte irradiadora de energias a produzir a legítima cura. Então, o medicamento vem como algo para auxiliar e fundamental. Por quê? Porque a gente tem distúrbios fisiológicos. Porém, a cura está no self, no espírito, né? No eu profundo. E aí, ó, olha o que a medicina está dizendo hoje. Olha o que a neurociência está dizendo hoje. Está dizendo o seguinte: existe hoje uma química da felicidade que você pode naturalmente, aqui é o paradoxo, esse naturalmente, a gente não sabe a razão, mas quando você faz, acontece. O que eles chamam de pós-modernidade ou pós-materialista. Isso aqui já é sinais da nova era. Estimule a química do seu cérebro naturalmente. Vamos começar com a serotonina, que é o hormônio do o neurotransmissor do bem-estar. Quem está em depressão, a serotonina está lá embaixo. Você precisa da serotonina para estimular a pessoa a ter um bem-estar. Como é que você ganha serotonina? Como é o paradigma espiritual? Agradecer. Amanhece o dia e no lugar de começar a reclamar, faz uma prece e agradece a Deus pela vida, pela família. Sim, complicado, sim, mas agradeça. Agradeça que você libera serotonina no organismo. Naturalmente. É o espírito dando conta da saúde integral. Desfrutar da natureza, o contato. O que é desfrutar da natureza? É entrar em contato com Deus, porque tudo é criação divina. A terra é um organismo vivo. Quando você entra em contato com a terra, você tem um sentimento de pertencimento à existência e à criação. Isso libera serotonina, libera bem-estar, naturalmente, sem você tomar uma droga sequer. Recordar momentos especiais é a mesma coisa que agradecer. Reforça o processo de gratidão pela vida, ou seja, a aceitação. Serotonina é liberada quando a gente aceita a vida do jeito que ela é. Beto, mas está difícil, mas é. É o que Deus tem de melhor para te oferecer. Aproveita, agradece, que você vai compreender. Vamos para a dopamina. É o hormônio, o neurotransmissor da realização, do otimismo. É aquele que impulsiona. No depressivo ele também está lá embaixo. Fazer exercícios físicos, dormir bem de 7 a 9 horas, comemorar conquistas diárias, porque ele é o neurotransmissor da realização. Então você precisa traçar metas e cumprir seus objetivos. Eu comecei a ler um livro, vou terminar. Quando você termina, você tem uma descarga desse neurotransmissor no seu organismo, o que lhe impulsiona a novas atividades. Endorfina. Endorfina, a gente pode chamar do neurotransmissor da resiliência. Com ele no organismo, as dores são suportadas com altivez, com dignidade. Não é com a droga, não, porque a droga você injeta, ela faz a descarga e daqui a pouco ela pede de novo, eu quero mais, eu quero mais. Quando você pensa que não, você está dependente, né? Aqui é naturalmente. Pratica hobbies,
rir com pessoas especiais, cantar, dançar. É o hormônio também da aceitação da vida. E você transformar aquilo que era doloroso em algo proveitoso para a sua vida. E por fim, a oxitocina. Existem, meus irmãos, diversos estudos sobre isso. Tem várias outras práticas, por conta do tempo a gente não vai se estender, mas aqui em linhas gerais, alguns autores dizem que uma determinada prática libera também outro neurotransmissor, mas em linhas gerais é isso. A medicina hoje está dizendo, eu acho que isso já deve ter passado pelo WhatsApp de alguém aqui. E por fim, a oxitocina. Sabe o que é a oxitocina? O neurotransmissor do amor. Quem ama, libera a oxitocina. Da vida, traz sentido para a vida. Meditar, /orar, /rezar. É o contato, é o exercício do auto-amor, do equilíbrio dos pensamentos e das emoções. Abraçar alguém, fazer um ato de generosidade. Caridade libera oxitocina. Por isso tem gente que é viciada também em caridade, porque vicia também. Porque você libera o organismo. Então, mas você não pode fazer isso sem dissociar o sentimento. Porque você pode entrar num ativismo e achar que está fazendo caridade. Não é a atividade. É o coração que você bota na ação. Eu posso vir aqui falar. Tem várias formas de eu falar aqui. Eu faço caridade, na verdade, quando eu boto o meu coração aqui para falar. Porque o sentimento tem que estar envolvido. Química da felicidade. O que Joana disse no livro Triunfo Pessoal. E para finalizar, a gente termina com 3 orientações. Está no livro Conflitos Existenciais, aquele primeiro livro que eu trouxe da Joana, né? A gente trouxe muito ela porque ela trabalha muito isso. Trabalha demais. Você começou com Joana aqui e a gente vai praticamente terminar com ela. Aí ela diz, aqui já é para a gente concluir. Como todos os indivíduos são seres humanos em processos de crescimento, em conserto, na trajetória carnal, leia-se mundo de prova e expiação, porque ainda portadores de imperfeições de variado tipo, todos. A aceitação de si mesmo, conforme se encontra, é recurso valioso para a compreensão dos limites que caracterizam os demais indivíduos com os quais nós convivemos, tornando-os tolerantes em relação às falhas alheias em face das próprias condições agora conhecidas. A aceitação de si mesmo. Como você é e como a realidade é no seu entorno. É o que a gente chama de autoconhecimento. A gente pode chamar de autoconhecimento. Saber da sua essência espiritual e das situações nas quais Deus lhe colocou e aceitá-las. O ser humano possui tesouros íntimos inigualáveis. Não foi à toa que Jesus disse: brilhe a vossa luz. Não se preocupe com as sombras que você tem. Todos temos. O seu foco deve ser: o que é que eu posso fazer para que minha luz espiritual brilhe? Aos poucos você vai ver que a sombra vai perdendo espaço. Baixa uma velinha, uma escuridão infinita não tem força para apagar uma vela desse tamanho. Pequenos exercícios de afirmação da personalidade, todos esses que eu falei aqui na química da felicidade, e de autodescobrimento de valores adormecidos, funcionam como terapia valiosa para estimular o paciente a novos e contínuos tentames. São emoções novas, enobrecedoras, hábitos saudáveis, que vai fazer com que nós conseguimos enfrentar os maus dias, os necessários maus dias. E por fim, ninguém atinge o cume de um mundo sem haver superado as dificuldades das camadas mais baixas. Isso é um processo, não tem nada de errado. Quando o Espírito vai falar naquele regeneração
do planeta, aquela primeira mensagem, ele diz: tudo isso acontece pelo encadeamento natural das circunstâncias e tudo sob o crivo e a proteção de Deus. Não tem nada errado. É tanto que foi predito. É tanto que foi predito. Então, a gente está passando por camadas no processo evolutivo. Vencido uma etapa, mais fácil se torna um avanço na direção de outra, até ser conseguido o objetivo buscado. Ou seja, é preciso muita paciência e humildade. Humildade para saber que é um processo e paciência para saber que passa. A culpa transforma-se em auto-perdão. O medo faz-se estímulo para o avanço contínuo e as incertezas convertem-se em convicções em torno da própria vitória. E aí nós chegamos na saúde integral, que no conceito do Espírito Lourenço Prado, a Chico Xavier, saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. E qualquer doença, mental ou física, é o processo de retificação, é o convite para a correção, para que novas posturas sejam tomadas. Por isso que ela vem, mas ela já vem nos convidando, nos concitando a novos desafios, corrigindo erros e abusos perpetrados por nós mesmos, que pode ser perpetrado na encarnação atual, como na encarnação anterior. Mas é com esse conceito que a gente termina. Quando é que nós vamos conquistar a saúde integral, a saúde plena? Quando o nosso pensamento, nas palavras de Lourenço, entrar em harmonia com a lei de Deus, que é a lei do Espírito imortal, feita para o Espírito imortal, que está transitando passageiramente por problemas e dificuldades em um mundo passageiro. A gente não pode ficar preso aqui e sim entrar em sintonia com esses valores eternos. E aí, mesmo que preocupações existam, mesmo que doenças físicas existam, a gente vai conseguir chegar a dizer o que Chico disse. Minha família tem problema, meu corpo físico tem isso, aquilo. Estou cheio de problema, mas eu estou pleno, porque o meu pensamento está em sintonia com o sentido da vida, com o sentido da vida, que é a lei de Deus. Quero agradecer pela paciência de cada um de vocês, dizer que para mim foi muito feliz poder ter trazido essa contribuição para o dia que só começa. Teremos os grandes, vem depois, né? Vocês sabem. Um abraço a todos.